Vivemos em meio a uma batalha que transcende nossa visão natural. Uma guerra que não se trava com armas de carne, mas com poderes e principados nas regiões celestiais. Você já se sentiu derrotado em sua vida espiritual? Como se forças invisíveis conspirassem contra sua fé. Hoje descobriremos as armas que Deus nos deu para vencer toda a batalha espiritual. Charles Spurgeon costumava ensinar que muitos cristãos falham porque desconhecem a natureza desta guerra. Eles lutam contra sintomas, quando deveriam atacar as causas. Combatem pessoas, quando o verdadeiro inimigo permanece oculto. A palavra de Deus nos revela em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Observe como o apóstolo Paulo não disse, se tivermos que lutar, mas porque temos que lutar. Esta não é uma possibilidade, é uma realidade inevitável para todo seguidor de Cristo. Cada crente está automaticamente alistado nesta guerra espiritual no momento de sua conversão. Spurgeon nos ensina que reconhecer a existência desta batalha é o primeiro passo para a vitória. Muitos cristãos vivem derrotados porque ignoram completamente que estão em guerra. É como um soldado que vai para o campo de batalha desarmado e desprevenido, sem sequer saber que há um conflito acontecendo. O inimigo de nossas almas é astuto e experiente. Ele tem milhares de anos de prática em enganar e derrotar os filhos de Deus. Suas táticas são refinadas, suas estratégias são sofisticadas, e ele conhece nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Mas aqui está a boa notícia que quero compartilhar com você hoje. Não fomos deixados indefesos nesta batalha. O próprio Deus nos equipou com armas poderosas e nos deu estratégias infalíveis para vencer toda a força das trevas. Se você tem assistido aos nossos vídeos e deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, não deixe de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora para receber mais conteúdos que transformarão sua vida espiritual. Para vencer qualquer guerra, é fundamental conhecer profundamente seu adversário. Na batalha espiritual, nosso inimigo não é um ser mitológico ou uma força abstrata, mas uma personalidade real, inteligente e extremamente organizada. Satanás é um estrategista militar experiente que comanda legiões de demônios com precisão assustadora. A Escritura nos revela em 1 Pedro 5:8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe que o texto não diz que ele é um leão, mas que brama como um leão. Ele imita, ele engana, ele se disfarça para parecer mais poderoso do que realmente é. O primeiro erro fatal que muitos cristãos cometem é subestimar completamente o inimigo. Eles tratam a tentação como se fosse apenas uma fraqueza pessoal, ignorando que por trás de cada ataque existe uma inteligência maligna, calculando cada movimento. Outros cometem o erro oposto. Superestimam o diabo, vivendo aterrorizados como se ele fosse igual a Deus em poder. A verdade equilibrada é esta: Satanás é real, poderoso e perigoso, mas ele é um ser criado e limitado. Ele não é onipresente como Deus, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é onisciente, não conhece seus pensamentos íntimos e certamente não é onipotente, pois foi derrotado definitivamente na cruz do Calvário. Suas principais táticas são antigas, mas eficazes. Ele usa a mesma estratégia desde o jardim do Éden. Questionar a palavra de Deus, despertar dúvidas sobre o caráter divino e oferecer atalhos que prometem satisfação imediata. Ele sussurra: será que Deus realmente disse isso? Será que ele realmente se importa com você? Uma de suas armas mais devastadoras é a acusação constante. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador dos nossos irmãos. Dia e noite, ele trabalha para nos convencer de que somos indignos do amor de Deus, que nossos pecados são grandes demais para serem perdoados,
que Deus está decepcionado conosco. Ele também usa o tempo como arma. Nos momentos de alegria espiritual, ele planta sementes de orgulho. Nos momentos de dificuldade, ele amplifica o desespero. Quando estamos ocupados, ele nos faz negligenciar a oração. Quando temos tempo livre, ele enche nossa mente de pensamentos inúteis e destrutivos. Outra tática devastadora é a divisão. Ele semeia discórdia entre irmãos, destrói a unidade familiar, promove conflitos desnecessários. Ele sabe que um cristão isolado é um cristão vulnerável. Por isso, trabalha incansavelmente para nos separar do corpo de Cristo e das pessoas que Deus colocou em nossa vida para nos fortalecer. O inimigo também usa nossas próprias vitórias contra nós. Depois de uma grande conquista espiritual, ele nos ataca com relaxamento, fazendo-nos pensar que já chegamos ao ponto em que não precisamos mais ser vigilantes. É exatamente nestes momentos de aparente segurança que somos mais vulneráveis aos seus ataques. Mas talvez sua estratégia mais sutil seja a distração. Ele não precisa necessariamente nos fazer pecar gravemente para nos derrotar. Muitas vezes, basta nos manter ocupados demais com coisas boas para negligenciarmos as coisas essenciais. Ele nos faz trocar o melhor pelo bom, o eterno pelo temporal. Compreender estas táticas não deve nos causar medo, mas sim nos equipar para a vitória. Como está escrito em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E conhecimento das estratégias inimigas é o primeiro passo para neutralizá-las completamente. Lembre-se, o inimigo que conhecemos e identificamos já perdeu grande parte do seu poder sobre nós. Quando suas táticas são expostas à luz da palavra de Deus, elas se tornam ineficazes. É impossível ser enganado por uma mentira que você já reconhece como mentira. Agora que compreendemos a realidade da batalha e conhecemos as táticas do inimigo, chegou o momento de nos equiparmos adequadamente para o combate. Deus não nos deixou desamparados nesta guerra. Ele nos proveu uma armadura completa, cada peça cuidadosamente projetada para nos proteger e nos dar vitória. Em Efésios 6:13-17, encontramos a descrição detalhada desta armadura divina. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Observe que não é opcional. O verbo tomai é um imperativo, uma ordem divina para nossa própria proteção. A primeira peça é o cinto da verdade. O cinto era fundamental na armadura romana porque segurava todas as outras peças no lugar. Da mesma forma, a verdade é o fundamento que sustenta toda a nossa defesa espiritual. Quando conhecemos a verdade da palavra de Deus e a vivemos autenticamente, nos tornamos inabaláveis diante das mentiras do inimigo. O inimigo sempre ataca primeiro nossa compreensão da verdade. Ele sussurra dúvidas sobre quem você é em Cristo, sobre o amor de Deus por você, sobre suas promessas. Mas quando você tem o cinto da verdade bem ajustado, essas mentiras não encontram lugar para se fixar em sua mente. A segunda peça é a couraça da justiça. Esta couraça protege os órgãos vitais, especialmente o coração. Espiritualmente, ela representa a nossa posição justa diante de Deus através do sacrifício de Cristo. Quando compreendemos que fomos justificados pela fé, não pelas obras, nos tornamos invencíveis contra as acusações satânicas. Quantas vezes o inimigo tenta nos atacar com sentimentos de culpa e condenação? Ele aponta nossos erros passados, nossas falhas presentes e tenta nos convencer de que não merecemos a graça de Deus. Mas a couraça da justiça nos lembra que nossa aceitação diante de Deus não depende de nossa performance, mas do sangue de Jesus. O terceiro item são os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Soldados romanos usavam sandálias com pregos para ter firmeza em terreno irregular. Espiritualmente, isso significa estar sempre preparado para compartilhar o Evangelho e ter paz interior que vem de saber que estamos em missão divina. Pés bem calçados garantem mobilidade e estabilidade. Quando você está firmemente estabelecido no Evangelho da Paz, pode caminhar com confiança em qualquer território inimigo,
sabendo que carrega consigo a mensagem que liberta cativos e transforma vidas. A quarta peça é o escudo da fé. Este era o maior equipamento defensivo do soldado romano, capaz de proteger todo o corpo. Espiritualmente, nossa fé em Deus e em suas promessas nos protege de todos os dardos inflamados do maligno. Cada seta, de dúvida, medo, desespero ou tentação, é extinta quando encontra o escudo da fé. O escudo não era usado passivamente. O soldado precisava posicioná-lo ativamente na direção do ataque. Da mesma forma, precisamos usar nossa fé de forma ativa e intencional, declarando as promessas de Deus sobre cada situação que enfrentamos. O quinto item é o capacete da salvação. A cabeça abriga a mente, o centro de comando de toda a nossa vida. O capacete da salvação protege nossos pensamentos, nossa identidade e nossa esperança futura. Quando compreendemos plenamente nossa salvação, nossa mente fica protegida contra filosofias destrutivas e pensamentos contrários à palavra de Deus. Finalmente, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a única arma ofensiva da armadura. Não é suficiente apenas se defender. Precisamos também atacar as fortalezas inimigas. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Jesus nos mostrou como usar esta arma quando foi tentado no deserto. A cada investida satânica, ele respondeu: "Está escrito." Não argumentou, não filosofou, simplesmente declarou a verdade da Escritura e o inimigo foi derrotado. Cada peça desta armadura é essencial e trabalha em conjunto com as outras. Não podemos escolher apenas algumas peças e ignorar outras. Precisa ser toda a armadura para toda a proteção contra todos os ataques do inimigo. Após vestir toda a armadura de Deus, descobrimos que existe ainda uma arma suprema que ativa e potencializa todos os outros equipamentos espirituais: a oração. Efésios 6,18 nos instrui: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é apenas uma atividade religiosa ou um ritual que cumprimos por obrigação. Ela é a linha de comunicação direta com o quartel-general celestial, o meio pelo qual recebemos ordens, reforços e estratégias divinas para cada batalha que enfrentamos. Quando oramos, não estamos simplesmente falando sozinhos ou tentando convencer Deus a fazer algo. Estamos nos conectando com o poder infinito do Criador do Universo, alinhando nossa vontade com os propósitos eternos e liberando a autoridade celestial sobre as circunstâncias terrestres. Jesus nos ensinou em Mateus 6,10 a orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu." Esta não é apenas uma petição bonita, mas uma declaração de guerra contra todo o reino de trevas que tenta se estabelecer onde Deus deveria reinar soberanamente. A oração eficaz requer vigilância constante. A palavra vigiando no texto de Efésios significa estar desperto, alerta, atento aos movimentos do inimigo. Muitos cristãos falham porque oram mecanicamente, sem discernimento espiritual, sem perceber os padrões de ataque que se repetem em suas vidas. Vigilância espiritual significa observar os ciclos, identificar os momentos de maior vulnerabilidade, reconhecer os sinais de um ataque iminente. Quando você começa a notar que sempre enfrenta certas tentações em horários específicos, ou que determinados problemas surgem quando você está progredindo espiritualmente, você está desenvolvendo discernimento de batalha. A oração deve ser constante, não apenas em momentos de crise. Orando em todo o tempo significa manter uma comunhão contínua com Deus, uma consciência permanente de sua presença. É como um soldado que mantém contato constante com o comando, sempre pronto para receber novas instruções ou alertas de perigo. Existe uma diferença enorme entre oração casual e oração de guerra. A oração casual é confortável, previsível, centrada em nossas necessidades imediatas. A oração de guerra é intencional, específica, focada em destruir fortalezas espirituais e estabelecer o reino de Deus em áreas onde o inimigo tem dominado. Tiago 5,16 nos assegura: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A palavra pode aqui significa
É poderosa, eficaz, produz resultados concretos. Não é apenas um exercício espiritual bonito, mas uma força transformadora que move montanhas e derruba muralhas. Quando oramos com fé e autoridade, algo sobrenatural acontece no mundo invisível. Anjos são mobilizados, demônios são amarrados, circunstâncias são alteradas, corações são mudados. A oração é a tecnologia espiritual mais avançada disponível para o ser humano. A Escritura nos revela em Daniel 10 que quando o profeta orou, imediatamente um anjo foi enviado com a resposta, mas foi impedido por 21 dias por um príncipe demoníaco na região celestial. Isso nos mostra que existe uma guerra intensa no mundo espiritual que é diretamente influenciada por nossas orações. Suas orações não são ignoradas no céu. Apocalipse 8:3-4 nos mostra que as orações dos santos são oferecidas como incenso diante do trono de Deus, e quando muito incenso é ajuntado, fogo é lançado sobre a terra. Isso significa que orações acumuladas produzem intervenções divinas poderosas. A vigilância também inclui proteger nossa vida de oração. O inimigo trabalhará incansavelmente para nos desencorajar de orar, nos fazer sentir que nossas orações são inúteis, nos manter ocupados demais para buscar a Deus. Ele sabe que um cristão que ora consistentemente é uma ameaça ao seu reino. Por isso, precisamos ser estratégicos em nossa vida de oração. Defina horários específicos, tenha um local designado, mantenha um diário de oração para acompanhar as respostas de Deus. Trate a oração como o investimento mais importante do seu dia, porque é exatamente isso que ela é. Lembre-se, toda vitória espiritual significativa nasce primeiro no lugar secreto de oração, antes de se manifestar publicamente. Quando você aprende a guerrear de joelhos, torna-se invencível em pé. Chegamos agora a um dos aspectos mais críticos da batalha espiritual: a destruição das fortalezas que o inimigo constrói em nossa mente e em nossa vida. 2 Coríntios 10:4-5 nos revela: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma fortaleza espiritual é como uma prisão mental construída com mentiras repetidas, até se tornarem aparentemente verdadeiras. São padrões de pensamento negativos, crenças limitantes sobre Deus, sobre nós mesmos ou sobre nossas circunstâncias, que nos mantêm cativos mesmo depois de conhecermos a verdade. Estas fortalezas não se formam da noite para o dia. Elas são construídas tijolo por tijolo através de experiências traumáticas, palavras destrutivas que ouvimos, fracassos que interpretamos incorretamente, ou simplesmente pela repetição constante de pensamentos contrários à palavra de Deus. Talvez você tenha uma fortaleza de rejeição construída por relacionamentos que terminaram mal. Cada decepção amorosa adicionou um tijolo. Cada crítica destrutiva fortaleceu as muralhas, até que você começou a acreditar que é impossível ser verdadeiramente amado e aceito. Esta é uma fortaleza que precisa ser demolida. Ou talvez sua fortaleza seja o medo do futuro, construída por incertezas financeiras, problemas de saúde ou instabilidade emocional. Cada notícia negativa adiciona altura às muralhas. Cada preocupação aprofunda os fossos, até que você vive constantemente ansioso, incapaz de descansar na providência divina. Algumas pessoas carregam fortalezas de baixa autoestima, construídas por anos de comparação com outros, por não alcançar expectativas irreais ou por focar constantemente em suas limitações ao invés de sua identidade em Cristo. Estas muralhas sussurram constantemente: você não é suficiente, nunca será capaz, não merece coisa boa. A boa notícia é que as mesmas armas espirituais que usamos para nos defender podem ser usadas para demolir estas prisões mentais. Mas a destruição de fortalezas requer estratégia específica e persistência inabalável. O primeiro passo é identificar claramente qual fortaleza está operando em sua vida. Você não pode destruir o que não consegue enxergar. Examine seus padrões de pensamento recorrentes, suas reações automáticas em certas situações, as áreas onde você constantemente luta com as mesmas derrotas. O segundo passo é confrontar cada mentira com a verdade bíblica correspondente.
Para cada pensamento que diz, Deus não se importa com você, declare Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Para cada sussurro que diz, você é um fracasso, proclame Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 12:2 nos instrui a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A palavra renovação implica um processo contínuo, não um evento único. Sua mente precisa ser reprogramada diariamente com a verdade de Deus, até que os novos padrões de pensamento se tornem automáticos. O terceiro passo é tomar cativo todo o pensamento. 2 Coríntios 10:5 continua dizendo: e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso significa que você não é vítima passiva de seus pensamentos. Você tem autoridade para interceptar pensamentos destrutivos antes que eles se estabeleçam em sua mente. Quando um pensamento contrário à palavra de Deus surge, você deve imediatamente rejeitá-lo e substituí-lo pela verdade bíblica. Não permita que mentiras façam ninho em sua mente. Seja vigilante e guardião dos portões de seu coração e mente. A destruição de fortalezas também requer jejum e oração intensivos. Algumas estruturas demoníacas são tão antigas e entrincheiradas que só saem com oração e jejum, como Jesus ensinou em Marcos 9:29. O jejum quebra o poder da carne e intensifica nossa sensibilidade espiritual. Lembre-se que a demolição pode ser um processo gradual. Assim como fortalezas físicas não caem com um único golpe, fortalezas espirituais podem exigir ataques repetidos e persistentes. Não desista se não vir resultados imediatos. Continue declarando a verdade. Continue orando, continue resistindo. À medida que as fortalezas são destruídas, você experimentará uma liberdade crescente. Pensamentos que antes dominavam sua mente perdem seu poder. Medos que pareciam invencíveis começam a se dissipar. Padrões destrutivos de comportamento são quebrados pela renovação de sua mente. Esta é uma das batalhas mais importantes que você pode travar, porque da condição de sua mente depende a qualidade de toda a sua vida espiritual. Agora que compreendemos como lutar e vencer batalhas específicas, chegou o momento de aprendermos a viver em estado permanente de vitória espiritual. A vida cristã vitoriosa não é uma série de conquistas esporádicas, mas um estilo de vida caracterizado pela autoridade contínua sobre as forças das trevas. Jesus declarou em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta não foi uma promessa temporária para os discípulos daquela época, mas uma realidade permanente para todo cristão que compreende sua posição em Cristo. A chave para viver em vitória contínua está em compreender nossa identidade e posição espiritual. Efésios 2:6 nos revela que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você não está lutando para alcançar uma posição de vitória. Você já está assentado em posição de autoridade. Quando você compreende que está sentado com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade, sua perspectiva sobre os problemas terrestres muda completamente. Os desafios que antes pareciam montanhas intransponíveis se tornam pequenos, obstáculos vistos da perspectiva celestial. Viver em vitória contínua requer que você mantenha esta perspectiva eterna em meio às pressões temporais. Não permita que as circunstâncias imediatas determinem sua percepção da realidade espiritual. Você governa das alturas celestiais, não das profundezas das dificuldades terrenas. A autoridade espiritual também se manifesta através do uso correto do nome de Jesus. Filipenses 2:9-11 nos ensina que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando você ora, declare, repreende ou abençoa no nome de Jesus, não está usando uma fórmula mágica, mas está invocando toda a autoridade do céu sobre a situação. O nome de Jesus carrega o peso de sua vitória na cruz, o poder de sua ressurreição e a autoridade de seu senhorio universal. Muitos cristãos vivem derrotados
porque não exercem a autoridade que já possuem. É como um policial que tem toda a autoridade da lei, mas nunca usa seu distintivo ou sua autoridade para fazer cumprir a ordem. A autoridade não exercida é autoridade desperdiçada. Para manter vitória contínua, você precisa desenvolver o hábito de decretar a palavra de Deus sobre sua vida diariamente. Isaías 55:11 promete: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Suas palavras têm poder criativo quando estão alinhadas com a vontade de Deus. Quando você declara promessas bíblicas sobre sua família, seu trabalho, sua saúde, sua situação financeira, você está liberando o poder do céu para transformar sua realidade terrena. A vitória contínua também requer que você mantenha sua vida livre de portas abertas para o inimigo. Efésios 4:27 nos adverte: não deis lugar ao diabo. Pecados não confessados, relacionamentos tóxicos, entretenimentos que alimentam a carne, palavras destrutivas. Tudo isso pode dar legalidade ao inimigo para operar em sua vida. Seja rigoroso em fechar toda a porta que pode dar acesso ao inimigo. Mantenha sua consciência limpa diante de Deus através da confissão regular. Perdoe rapidamente aqueles que o ofendem. Guarde seu coração de influências que contaminem sua mente e enfraqueçam sua fé. Outra chave fundamental é permanecer em comunhão constante com outros cristãos vitoriosos. Eclesiastes 4:12 nos lembra: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O inimigo sempre tentará isolá-lo, porque sabe que você é mais vulnerável quando está sozinho. Busque relacionamentos com pessoas que o desafiem espiritualmente, que orem por você, que o incentivem na fé. Evite a companhia constante de pessoas derrotadas, negativas que sempre reclamam e nunca encontram soluções. Você se torna semelhante àqueles com quem convive regularmente. A vitória contínua também se manifesta através de uma mentalidade de conquista constante. Não se contente apenas em resistir ao inimigo. Tome territórios dele. Influencie pessoas para o reino de Deus. Seja sal e luz em seu ambiente. Transforme cada espaço onde você está numa zona de influência celestial. Lembre-se, você não foi chamado apenas para sobreviver à batalha espiritual, mas para reinar em vida através de Jesus Cristo. Romanos 5:17 declara que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta jornada de descoberta sobre como vencer a batalha espiritual. Você agora possui conhecimento precioso que pode transformar completamente sua vida cristã. Lembre-se, não basta apenas saber estas verdades, é necessário vivê-las diariamente. A vitória na batalha espiritual não é um evento único, mas um estilo de vida. Cada manhã você precisa se revestir da armadura de Deus. Cada dia você deve exercer sua autoridade em Cristo. Cada momento você pode escolher entre a vitória e a derrota, através de seus pensamentos e decisões. 1 João 4:4 nos assegura: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Esta verdade deve ecoar em seu coração sempre que o inimigo tentar intimidá-lo. Você carrega dentro de si o poder do Espírito Santo, a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por permitir que compartilhássemos estes ensinamentos preciosos com você. Se este conteúdo tocou seu coração e transformou sua perspectiva sobre a batalha espiritual, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com outros irmãos que também precisam desta mensagem. Deixe seu comentário abaixo contando como Deus tem usado estes ensinamentos em sua vida. Para aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, não deixe de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão em sua tela, pois temos muito mais conteúdo transformador preparado para fortalecer sua fé e equipá-lo para uma vida cristã vitoriosa. Que Deus o abençoe abundantemente.